Saúde a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor me concede estar aqui esta noite, junto com as irmãs, louvando e adorando ao nome do Senhor. Já podemos adorá-lo aqui nessa noite, sentir a presença de Deus, né? Mas eu vou aqui compartilhar o que Deus colocou no meu coração. Abra sua Bíblia em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 2. Segunda Timóteo, capítulo de número 2. O capítulo 2 é uma carta que Paulo, quando se encontrava preso, ele escreveu a Timóteo como incentivo, como encorajamento, para que Timóteo permanecesse na fé e conservasse a sã doutrina. E no versículo de número 20 diz assim: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda obra. Quando aqui fala uma grande casa, está se referindo à igreja física, à igreja terrena. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, não se espante, não se escandalize, porém, numa grande casa, que é a igreja do Senhor, haverá diversos tipos de vaso. Vasos são pessoas, e alguns com comportamentos, ações, atitudes para honra, outros com comportamentos, ações e atitudes para desonra. Porém, ele dá um conselho para Timóteo, de sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, Paulo está dizendo, aquele que se livrar, aquele que se separar dessas coisas. Que coisas são essas? No versículo 19, ele fala sobre a iniquidade, que são atitudes, comportamentos antibíblicos, mas que permanecem no nosso meio, como se algo normal fosse. E Paulo está dizendo para Timóteo que um vaso de honra para Deus é um vaso que se santifica, que se purifica, que tira, porque vaso é um recipiente. Então, o que valoriza o vaso é o que está dentro dele. Então, é isso que Paulo está falando para Timóteo, que Timóteo deveria orientar, ajudar a igreja de Cristo a se manter um vaso de honra, um vaso a qual Deus pudesse se agradar das suas atitudes, dos seus sentimentos, do seu comportamento. A gente percebe isso quando a Bíblia diz que o homem deve se examinar a si mesmo. Devemos refletir a respeito da nossa vida, daquilo que está dentro de nós, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Isso tem que ser uma constante na nossa vida. Que à medida que nós possamos se esvaziar de nós mesmos, dos sentimentos carnais, de pensamentos carnais, à medida que a gente vai deixando que o Espírito Santo vai tirando aquilo que não agrada a Deus, nós iremos se tornando cada dia mais um vaso de honra para a glória do nome do Senhor. E a gente percebe isso quando Deus avalia o que está dentro de nós.
quando ele escreve para Filadélfia, no capítulo 3 de Apocalipse, quando ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Deus está dizendo: eu conheço as suas motivações. Motivação é o motivo para a ação, motivo para agir. Então Deus estava dizendo: olha, eu conheço as suas obras, não o realizar, o fazer, mas o sentir, a intenção, o que está dentro do teu coração. E quando o nosso coração é voltado para glorificar a Deus, quando as nossas atitudes estão voltadas para agradar a Deus, quando isso nos faz nos tornar um vaso de honra, não somente numa grande casa que é a igreja, mas somos vaso de honra dentro do nosso lar, no meio da nossa família, no meio da nossa vizinhança, no trabalho, aonde nós estivermos, a nossa conduta cristã, o nosso proceder como cristã, irá determinar que nós carregamos Cristo dentro de nós. E eu gostaria de falar hoje sobre uma personagem da Bíblia que carregou Jesus no interior. A Bíblia diz que nós mulheres, a gente percebe que Deus tem um carinho especial. Tem algo de especial para nós. Deus conhece as mulheres, as emoções das mulheres, sabe como nós somos frágeis. Porque a Bíblia diz que a mulher é um vaso mais fraco, porém essa fraqueza não quer dizer que nós não somos fortes, não. Nós somos frágeis porque somos delicadas, dóceis, somos carinhosas, mas somos fortes porque enfrentamos batalhas, guerras, dificuldades e ainda viemos num culto como esse adorar ao nome do Senhor. Porque Deus se aperfeiçoa, né? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E no capítulo 1 de Lucas, a Bíblia fala que Deus ele escolheu uma mulher. Quando lá no Éden, em Gênesis, quando Deus criou o mundo, quando Deus criou a terra, Ele poderia ter feito tudo de forma celestial, sem participação humana. Mas Ele decidiu compartilhar uma experiência sobrenatural com alguém humano, com uma pessoa humana. E aí a gente percebe no capítulo 1 de Lucas, que lá dos altos céus, Deus ele dá uma ordem para seu anjo Gabriel. E ele diz para Gabriel: Gabriel, vá até a rua tal, no endereço tal, e leve uma notícia para alguém. Deus, ele não escolhe nas classes altas da sociedade da época, nem entre os ricos saduceus, nem no palácio de Herodes, não. Ele escolhe numa aldeia pequena chamada Nazaré, com aproximadamente 125 famílias habitadas ali. Um lugar que era visto pelo povo de Jerusalém como um povo discriminado, era um povo que sofria preconceito pelo povo de Jerusalém. A gente percebe quando o próprio Natanael, ele fala para Felipe, quando Felipe diz a respeito de Jesus de Nazaré, Natanael diz: porventura poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré era vista com preconceito. Mas o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. O nosso Deus, ele escolhe aonde nós não escolheríamos. O nosso Deus, ele busca onde a gente não buscaríamos. E ele dá uma ordem para Gabriel e diz: vai até Nazaré, vai na casa tal, no endereço tal, e leve uma boa notícia, diz a Bíblia, para alguém. Eu gosto de pregar, mas eu também gosto de profetizar através da palavra. E eu creio que Deus conhece o seu endereço, sabe aonde você mora, aonde é sua casa. E eu creio que do céu está sendo determinado uma boa notícia para chegar na tua casa, no seio da tua família, para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. Gabriel se apresenta ali, eu não sei aonde Maria estava, se ela estava na cozinha, se ela estava no quarto. Provavelmente, enquanto a luz está acesa, se o anjo fosse me visitar, eu estaria fazendo alguma coisa. Porque mulher não para de trabalhar, o tempo que está dentro de casa está fazendo alguma coisa. O anjo chega para Maria, Maria era uma jovem
uma jovem simples, humilde. Essa palavra humilde traduz a humildade dela não por morar em Nazaré, não por ser pobre, mas humilde de coração, uma moça de sentimentos puros, de devoção a Deus. E ela estava desposada com José, era mais ou menos um contrato de casamento que ela tinha com José. Talvez quando o anjo chegou lá, ela estava com a mente cheia de planos, cheia de projetos, pensando na festa, na cerimônia, pensando nos convidados, pensando como ia ser os comes e bebes. E de repente o anjo chega para Maria e diz: Maria, eu vim aqui para trazer uma notícia para você. A notícia é boa, porém eu vou cancelar todos os seus planos. Interessante que Maria, ela não debateu, Maria não reclamou, ela ficou quieta ouvindo o recado de Deus. Deus estava dizendo para Maria através de Gabriel: olha, por enquanto não vai acontecer como você planejou, nem da maneira que você imaginou. Porém, o que eu tenho para a sua vida, Maria, é muito melhor e muito maior do que você pensou. Porque às vezes alguma coisa na nossa vida não dá certo, nós ficamos indagando a Deus o porquê, não deu, não aconteceu. Mas a Bíblia nos assegura a confiar em Deus, porque os planos de Deus, os pensamentos de Deus, eles são muito maiores do que o nosso. E que se alguma coisa não deu certo agora, no ano de 2021, nesse começo de ano, é porque Deus tem algo melhor, algo maior, preparado para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. A Bíblia diz que Maria, ela ficou atenta à notícia que o anjo trouxe. E o anjo disse para Maria: Maria, você vai gerar. E o que você vai gerar não é natural, não é da terra, é do céu. O que você vai gerar dentro de você, Maria, é algo sobrenatural, aleluia. Eu acho muito lindo isso, que Deus escolhe alguém humano e capacita esse humano a gerar coisas espirituais e coisas sobrenaturais, aleluia. Por isso nós não devemos menosprezar o poder de Deus, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha vida, na tua vida. Nós temos autoridade da parte de Deus para trazer aquilo que não existe à existência através da nossa fé e da nossa confiança nele. Caramancho, rabadara sombria, aleluia. Interessante que o anjo diz uma saudação a ela, dizendo: salve agraciada. Essa palavra agraciada não torna Maria mais importante que nenhuma de nós, mas ele está dizendo: você foi favorecida, você foi alcançada pela graça. Cada uma de nós aqui fomos alcançada pela graça. A graça nos alcançou, a graça nos sustentou, a graça tem nos guardado, a graça tem nos sustentado. Tudo é pela graça. Se estamos aqui é porque somos alvos da graça. A Bíblia diz que Paulo, certa feita, contando do seu sofrimento, das suas aflições, ele diz: 3 vezes eu fui açoitado de vara, passei um dia e uma noite no abismo, sofri perigos de rios, perigos de mares, perigos de salteadores e até perigos de falsos irmãos. Mas quando eu estava agoniado, perguntando a Deus, porque foi-me dado, eu não pedi, mas foi-me colocado um espinho na carne. E por 3 vezes eu orei a Deus pedindo para que me tirasse esse espinho. É interessante que Paulo fala: foi-me dado, veio da parte de Deus, Deus permitiu. E quando ele ora a Deus, um homem que propagou o evangelho
um homem usadíssimo pela mão de Deus, quando ele pensa que a resposta de Deus para ele ia ser de livramento, Deus vai e diz: Paulo, a minha graça te basta. Aleluia. Deus estava dizendo para Paulo: Paulo, você sobreviveu a tudo isso pela minha graça. Você alcançou vitória até o dia de hoje, é pela minha graça. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já enfrentaram várias situações, mas se você sobreviveu e está aqui, é porque você foi alvo da graça. Então se sinta nesta noite agraciada por Deus. Aleluia, você venceu enfermidades, problema com filhos, no casamento, é porque a graça te sustentou. Aleluia, glorifica e exalta o nome daquele que derrama da tua graça nesta noite. E se tem alguém aqui triste, abatida, angustiada, receba a graça. Aleluia, se você não está entendendo nada, continua adorando a Deus, porque a graça vai fazer você compreender que o plano de Deus é maior. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que, disse então o anjo a Maria: porque achaste graça diante do Senhor, eis que em teu ventre conceberás e darás um filho, e esse lhe chamará Jesus. O que o anjo estava dizendo era: Maria, você vai carregar Jesus. A partir de agora, você vai carregar Jesus no seu interior. Aleluia. Isso é muito lindo, porque essa graça foi nos dada através da fé, porque a Bíblia diz que aquele que crê nas Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre, do seu interior. E esse rio fala de Jesus. Quem carrega Jesus flui. Quem carrega Jesus derrama. Quem carrega Jesus, as pessoas sentem, percebem, porque carrega Jesus no interior. A Bíblia diz que o anjo, ela não entendeu de que forma isso ia acontecer, e ela pergunta: mas como será isso? O que eu tenho que fazer para carregar Jesus? De que forma eu posso carregar Jesus no meu interior? E o anjo diz para ela: Maria, a sua parte, você fica tranquila, porque não vai ter ação humana, vai ter ação sobrenatural. Vai descer do céu, aleluia, um poder sobrenatural, aleluia, a virtude do Altíssimo te cobrirá. O que o anjo estava dizendo? Que nós somos revestidas pela graça de Deus, pelo poder que há em Deus e vem do alto. Porque Deus conhece as nossas falhas, as nossas limitações. Ele sabe até onde a gente consegue ir. Então Deus, Ele escolhe um vaso de barro, um vaso cheio de dificuldades, cheio de problemática, mas mesmo assim, Ele decide derramar da sua virtude, e encher a minha e a tua vida do Espírito Santo dEle. Aleluia! E é interessante que Maria, ela carregava Jesus no interior, mas ela glorificava o nome dEle. Porque Deus disse assim, você conceberá os filhos e Ele lhe chamará Jesus. Deus deu nome ao que ela iria carregar. Isso aponta que todas as nossas ações, tudo aquilo que fizemos, tem que apontar para Jesus. Tem que direcionar para Jesus. Tudo que é direcionado para Jesus é coisa boa. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, tudo nós temos que centralizar nele, porque Ele é o centro de todas as coisas. E quando a gente consegue entender isso, quando a gente alcança o nosso lugar em Jesus, a gente sabe que até as nossas aflições nos direcionam para Ele, nos apontam para Ele, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, Ele é aquele que não nos deixa, que não nos abandona, que está todo o tempo conosco, nos ajudando, nos sustentando, nos fazendo ser um vaso de barro, mas possuindo a excelência do Espírito Santo dentro de nós.
Em Coríntios a Bíblia diz que ele coloca tesouros em vaso de barro. E tesouro é a presença de Cristo, é a presença do Espírito Santo em nós. Quando nós temos um coração cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo, não tem lugar para mágoa, não tem lugar para ressentimento, não tem lugar para ira, porque a presença de Jesus vai eliminando tudo isso da nossa vida, e as situações, as dificuldades vêm, mas a gente consegue superar, a gente atravessa por elas, mais limpa, com o coração limpo, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Quando Maria, ela ouve isso do anjo, ela responde: olha, a única coisa que eu posso dizer é: cumpra em mim a tua palavra. Ela esteve disponível, ela se colocou como um vaso à disposição, para que Deus cumprisse na vida dela o seu propósito. Ela diz: eis aqui a tua serva, eu estou para servir, para obedecer, cumpra em mim a tua palavra, cumpra em mim o teu propósito. E qual que era o propósito de Deus na vida de Maria? Gerar, aleluia, um milagre, gerar o Salvador. É porque Maria disse sim, ela se colocou à disposição para ser usada por Deus em um propósito. E é isso que Deus quer de nós, que a gente esteja disponível. Às vezes a gente está além e às vezes a gente está aquém da vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é que nós tenhamos equilíbrio e a gente fique no lugar que Ele nos colocou, nem mais nem menos. Nos reconhecemos como filha de Deus, como aquela que Deus quer usar de forma especial, sobrenatural, como um vaso. A cada momento você pode estar sendo usada por Deus, basta você se colocar disponível. Ela disse: olha, cumpra em mim a tua palavra, cumpra em mim o teu propósito, eu aceito o desafio, aleluia, porque muitas vezes carregar Jesus em nós é um desafio, no mundo onde tudo prega ao contrário, onde nós temos que fazer uma diferença, onde a gente temos que lutar contra as coisas que o mundo nos impõe, mas a gente vence o desafio e a gente fala: sim, Senhor, eu aceito a cumprir o teu propósito. E foi porque Maria disse sim, é que nós estamos aqui nessa noite. Foi porque ela disse sim, porque ela aceitou ser usada por Deus para um propósito, é que nós chegamos aqui nesta noite, e a graça nos alcançou, e o poder salvador de Jesus Cristo tomou conta da minha e da tua vida. Então nessa noite saiba que cada uma de vocês, aleluia, são vasos de honra na presença de Deus, aleluia. Cada uma de vocês tem tesouros que a cada dia Deus quer colocar, tesouros especiais dentro do vaso, aleluia. O vaso pode ser frágil, pode ser de barro, mas Deus, Ele vai moldando, Deus, Ele vai trabalhando no vaso, para deixar o vaso preparado, como diz aqui em Timóteo, para a sua boa obra. E como é que Deus prepara esse vaso? Primeiro a gente tem que fazer como Maria, nos dispor a correr risco. Maria estava se arriscando. Iriam falar: como assim? Ela está grávida e não casou. Ela estaria na boca do povo. Ela sofreria julgamento, apontamentos, acusações, e até corria perigo de ser apedrejada. Mas ela não olhou para os perigos. Ela simplesmente aceitou o propósito. Cumpra em mim a tua palavra. Aleluia. É perigoso? É. Passa por dificuldade? Passa. Mas o importante é que o nome do Senhor é glorificado na minha e na tua vida. Aleluia. Por isso eu creio que tem vasos de honra aqui nesta noite. Vasos que carregam Jesus no interior. Vasos que através da tua palavra Deus pode mudar a história de alguém. Que através da tua vida, da tua oração, Deus pode curar a vida de alguém. Deus pode alcançar a vida de alguém. Porque isso não vai ser feito pelo
pelos anjos, não. Deus confiou a nós, é que Ele nos daria autoridade, e pelo poder do nome de Jesus, nós oraremos, os enfermos serão curados. Há uma terra doente, aleluia, a terra está enferma, mas Deus está procurando os seus vasos. Se levantem, clamem, porque através das suas orações, eu posso alcançar quem está na UTI, eu posso tirar o tubo, eu posso restaurar, eu posso trazer de volta para a honra e glória do nome do Senhor, aleluia. Acho que nos últimos dias, é o dia que Deus procura, cadê os vasos? Cadê os vasos dispostos a pagar o preço na oração, a buscar a Deus por esta terra, aleluia, a chorar nos pés do Salvador, pedindo misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia desta terra, aleluia. Ele pode contar com você, Ele pode contar com a tua vida. Nessa noite você aceita o desafio. Eu não vou ficar só assistindo na televisão, não. Eu não vou ficar só lamentando, não. Eu vou me levantar como um vaso e eu vou interceder por esta nação. Aramancho, rabadaracébia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Quem carrega Jesus, aleluia, no interior, quem leva Jesus dentro de si, chora diante do cenário que nós estamos vendo, lamenta, rasga as suas vestes, coloca a cinza na cabeça, se dobra diante de Deus e diz: Deus, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, aleluia. É isso que Deus quer nesse momento difícil que estamos vivendo, de vasos disponíveis para correr risco, aleluia, para enfrentar as batalhas, as guerras, as dificuldades, mas sendo um vaso de honra para Deus, para que o nome dEle seja glorificado, aleluia. Que você possa dizer nessa noite: cumpra em mim a tua vontade, Senhor, cumpra em mim o teu propósito, Senhor. Eu não vou mais fugir, eu vou deixar acontecer, eu vou fazer a minha parte, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou santificar a minha vida, porque do alto virá a virtude e me cobrirá e me capacitará para fazer coisas espirituais, sobrenaturais, para a honra e glória do nome de Jesus. Quantos podem glorificar a Deus? Saia daqui nesta noite se sentindo como um vaso falho, que às vezes olhamos para nós, julgamos a nós mesmos, né? A gente às vezes se coloca num patamar que Deus não quer, de autocomiseração. Eu não posso, eu não consigo, eu não quero, não é para mim. Não, Deus não quer esse tipo de pensamento, nem quer a gente além, né? Quando a gente se acha melhor, que pode tudo. Não, temos que ser dependentes de Deus e devemos ter um equilíbrio e saber que mesmo na nossa fragilidade, nós somos filhas de Deus, vasos que Deus confia, vasos que Deus deposita dos teus tesouros para fazer uma grande mover, um grande trabalhar na nossa casa, na nossa família, na igreja do Senhor, aonde nós estivermos, que essa excelência de Deus possa fluir na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês.